Olá, saudações a todos mais uma vez em que nos reunimos nesse espaço virtual do Centro Espírita Allan Kardec, SEAC, da cidade de Campinas, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de reflexões, de estudos juntos. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los para fazermos a nossa prece. Jesus, querido amigo, abençoa este momento, Senhor, em que nos reunimos mais uma vez sob a Tua proteção para refletirmos e que nós possamos, Senhor, ter uma reflexão bastante proveitosa neste momento. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Hoje nós temos um tema diferente. Normalmente nessa atividade nós falamos do Evangelho, porque nós dividimos os temas do Evangelho de forma que ele possa ser estudado ao longo de um ano. Então quem acompanha sempre esses nossos estudos, quando termina um ano, vai ter uma visão geral de todos os assuntos ali cobertos pelo Evangelho. Mas nós encerramos um desses ciclos na semana passada e vamos recomeçar na semana que vem. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar da assistência espiritual na casa espírita, que é como se fosse assim, a aplicação prática de todos esses ensinamentos que nós temos tido a oportunidade de estudar. Talvez aquele momento de esclarecer dúvidas que muitas pessoas não têm a oportunidade de tirar com ninguém, ou não têm a coragem às vezes de perguntar, ou não sabem como fazer para ter essas informações. Vamos tentar esclarecer muitas coisas aqui. É comum que nós conheçamos pessoas passando por momentos difíceis. Pessoas que faleceram, elas não sabem lidar com aquilo. Dificuldades de todos os tipos de relacionamento, coisas que acontecem que elas não entendem por que estão acontecendo. Quem de nós não viveu situações assim? E as pessoas muitas vezes não sabem onde buscar auxílio. Batem em várias portas e há quem diga que a casa espírita é a última porta em que elas batem. Às vezes por falta de opção, às vezes com receio, porque elas não sabem o que vão encontrar ali. E o que será que a casa espírita pode oferecer de auxílio para nós? Muita coisa. É claro, não é ajuda material. É verdade que muitas pessoas procuram a casa espírita em dificuldades materiais, precisando de empregos, precisando de dinheiro, de cestas básicas. Mas a casa espírita não tem condições de auxiliar dessa forma. Então, claro, se alguma pessoa nos busca com esse tipo de demanda, sempre vamos ter uma indicação de alguma instituição no município que possa orientá-la da melhor forma. Mas nós não temos condições. Mas se o problema for espiritual, esse vai ser certamente o nosso foco. Então, quando a pessoa chega na casa espírita, o pessoal costuma brincar e falar assim, os espíritos amigos, eles já vão fazer ali o nosso cadastro, a nossa fichinha, para acompanhar o nosso caso e saber qual é a melhor forma de nos auxiliar. A gente brinca, é claro, certamente que a espiritualidade está acompanhando sempre, cada vez que nós buscamos auxílio, porque foi Jesus que falou, buscar e achareis. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então nós estamos sim fazendo a nossa parte e haveremos de receber. Então quando nós chegamos na casa espírita, nós somos recebidos por aquela pessoa que chega sorridente, feliz por nos ver ali, nos oferece frequentemente um papelzinho com uma mensagem edificante para nós irmos lendo e nos preparando. E ela vai perguntar se a gente gostaria de conversar com alguém. Conversar? Mas sobre o quê?
sobre o que você quiser, sobre o que você sentir necessidade. Em nossa casa, chamamos essa atividade de acolhimento fraterno. Algumas casas chamam de atendimento fraterno ou de entrevista, mas não importa o nome. Importa é que alguém está ali para ouvir você. Olhe que coisa boa! Nos tempos em que ninguém quer ouvir ninguém, ninguém tem tempo para nada, ainda mais se for para a gente contar problemas, ninguém quer saber. Mas ali nós vamos encontrar alguém que se preparou para fazer isso. E como essa escuta é um psicólogo? Não, não é um psicólogo. Não vai substituir nenhum acompanhamento desse tipo que porventura a pessoa esteja fazendo. Aliás, ela não deve parar. Mas é aquela pessoa disposta a ouvir, sem julgamento. Olha que coisa boa. Não vai ficar nos recriminando, olhando para dizer, mas também você faz isso, né? Como que? Não tem. Ela vai nos ouvir sem julgar. E é alguém que está de fora do problema. E com os olhos da doutrina espírita, ela pode nos ajudar, dando um ponto de vista que a gente não tinha tido. Pode nos ajudar a enxergar um caminho que talvez nós tivéssemos deixado sem perceber. Então é muito importante essa conversa que ela vai fazer. Sim, ela não vai ficar dando conselhos. Não adianta a gente perguntar, mas o que você acha que eu deveria fazer? Que a pessoa não vai responder, porque não é esse o objetivo, não é para resolver o nosso problema, mas para nos ajudar a termos condições de encontrar as próprias soluções para os nossos problemas. E isso é muito importante, com alguém que está fora do problema, que está equilibrado e que está ali com vontade de ajudar. Então, tem muita chance de dar certo. E aí, o que essa pessoa vai fazer depois de nos ouvir? Ela vai provavelmente nos recomendar para assistirmos à preleção. O que é a preleção? A preleção é, na verdade, esse trabalho que a gente tem feito dessa forma aqui virtual. É o estudo do Evangelho. Então, é uma pessoa, ou melhor, é um grupo de pessoas, cada uma se apresentando em um dia, trazendo um tema do Evangelho e apresentando em cerca de 20 minutos. Ela vai estudar aquele tema e vai trazer para nós já mais facinho de entender. Porque quantas vezes a gente lê o Evangelho e acha linda uma passagem, mas não consegue trazer para o século XXI. Fala, como que esse ensino de Jesus que aconteceu isso lá atrás, como que isso vai me ajudar na minha vida hoje, nesse dia que eu estou vivendo? Às vezes nós temos dificuldade, mas essas pessoas elas vão buscar nos ajudar a trazer para as nossas vidas como a gente pode aplicar os ensinos do Evangelho. Ou seja, vai nos dar ferramentas para nós podermos trabalhar com as situações da nossa vida. Olha que coisa valiosa para todos nós, muito importante. E a preleção não é importante só pelo ensino que ela traz, mas é porque em nós ela vai promovendo devagarinho uma mudança de pensamentos, vai nos trazer o consolo que às vezes está faltando, vai nos ajudar a recuperar uma esperança que talvez a gente tenha deixado cair pelo caminho. Então é um trabalho muito importante e é oferecido gratuitamente também. Então quando a pessoa está, por exemplo, em casa, pode assistir a preleção, que é gravada, como estamos fazendo aqui. Mas ela também é realizada presencialmente e a pessoa pode ir até a casa espírita e ouvir a preleção, que na nossa casa ocorre de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, e também nos domingos pela manhã. Então tem muitas opções para nós podermos tentar adequar o nosso horário e não ficarmos sem o conhecimento do Evangelho. É muito importante. E após a preleção, nós aprendemos a vibração. O que é a vibração? A vibração é aquele momento em que nós vamos unir os nossos pensamentos e aí nós, com a nossa vontade, direcionamos aquele pensamento para uma ou mais pessoas, colocando aquele sentimento que a gente quer. E nós aprendemos com isso que mesmo que nós estejamos passando por um momento de dificuldade, de problemas,
a gente ainda pode ajudar alguém. Será que não vai gastar a nossa força, as nossas energias? Não, porque quando nós vamos pensar no bem para oferecer para alguém, nós somos os primeiros beneficiados. Então a gente aprende que pode sim, sempre ajudar alguém que também precisa. E esse aprendizado nos ajuda muito na vida. Então ele é importante. E após essa vibração, para quem sentir necessidade, pode também tomar o passe. E o passe é aquilo que é muito procurado por muita gente. Às vezes a pessoa fala, vai lá no centro tomar um passe. Mas a pessoa nem sabe o que é. E fica até com medo, porque vai falar, agora eu vou ter que entrar naquela salinha ali. O que vai acontecer lá dentro? Elas não sabem. Então, o que vai acontecer ali dentro daquela salinha? Nada de mágico nem de especial. Mas vai acontecer sim. Uma coisa importante é uma doação que alguém vai fazer para nós. É alguém que também se preparou e vai oferecer o que tem de melhor, das suas forças, da sua vitalidade, das suas energias. É como se fosse uma transfusão. Mas ela não trabalha sozinha. Ela trabalha com os espíritos amigos, que também utilizam aquela pessoa como se fosse intermediário, um canal, para que eles também deem a sua contribuição de elementos que são bem melhores que os nossos, mais puros, mais equilibrados e que vão todos ser direcionados para aquela pessoa que está ali à nossa frente, buscando aquele auxílio. Vai resolver todos os problemas e curar? Não vai, certamente que não, mas vai ajudar sim a trazer um equilíbrio, uma serenidade, às vezes aquela calma que nós não estávamos tendo, e vai nos ajudar a tomar talvez com mais clareza uma decisão, vai nos ajudar a buscar uma solução melhor, certamente vai ser muito importante. Mas nós precisamos também, e aprendemos isso na preleção, precisamos manter tudo isso que nós recebemos através do pensamento elevado que nós temos que manter. Então, buscando lembrar daquilo que a gente ouviu na preleção, dos ensinos do Evangelho, buscando trabalhar isso para que a gente tenha condições de ficar por mais tempo envolvido em tudo aquilo de bom que a gente recebeu. A gente aprende assim e isso certamente nos auxilia muito. É obrigatório tomar o passe? Não, não é. Muita gente, logo após a preleção, já se está se sentindo bem, só daquilo que ouviu, já renovou as suas ideias, já mudou o pensamento e já está em paz. Mas às vezes a gente sente a necessidade de algo mais. E aí vamos para o passe. Pode? Claro que pode. Ninguém vai se negar a aplicar o passe todas as vezes que nós sentirmos necessidade. Poderemos sim lançar mão desse recurso, que está lá à nossa disposição, novamente, sem cobrança. Nós só precisamos nos apresentar e aprender como fazer para reter por mais tempo todo esse auxílio. A Casa Espírita nossa oferece mais coisas. Por exemplo, se o problema for com as crianças, as famílias podem ter interesse em buscar uma assistência espiritual exatamente para alguma criança, que afinal de contas as crianças são espíritos imortais também, mas que ainda estão numa fase infantil. Então nós temos um trabalho específico para isso, num determinado dia e horário. E aí a preleção é feita na linguagem das crianças. É um trabalho muito lindo, porque elas vão desde cedo tomando contato com o Evangelho, numa linguagem que seja apropriada, porque uma preleção para o adulto, a criança talvez não se interesse, mas como é feita de uma outra forma, por pessoas que também se preparam para isso, certamente vai auxiliar essa criança e toda a família a ir recuperando o equilíbrio que precisa. Então é um trabalho de grande valor. Nós também temos o trabalho de assistência a enfermos físicos. Pessoas que estão, por exemplo, aguardando uma cirurgia importante, ou que realizaram uma cirurgia, estão se recuperando,
ou pessoas que tenham um diagnóstico de doença terminal, ou uma doença crônica séria, coisas desse tipo. Então, essas pessoas são encaminhadas para esse trabalho. E como é esse trabalho? Vai curar? Não, não é um trabalho de cura, é um trabalho de assistência, de apoio. E ele basicamente consiste da preleção e do passe. Mas a preleção, nesse caso, ela é mais curta. Ela tem a metade do tempo que tem a preleção normal. É o mesmo tema que a gente vai fazendo ao longo das semanas, mas nesse grupo a gente faz a preleção mais curta, porque essas pessoas em geral estão mais debilitadas. Então, para não segurá-las por muito tempo, a gente faz mais curtinho. E aí elas tomam o passe e já podem voltar para suas casas. E isso certamente vai auxiliar muito, porque a cura verdadeira, nós sabemos, é a cura espiritual, não é a cura do nosso corpo. Muito embora o auxílio para o corpo seja sempre muito bem-vindo. Nós temos também o GAS, o Grupo de Apoio à Sobriedade, para aquelas pessoas que porventura estejam passando por problemas com algum tipo de dependência, seja qual tipo for. Nesse grupo as pessoas também vão encontrar apoio e ele pode também ser frequentado por familiares, porque quando alguém está vivendo uma situação desse tipo, toda a família adoece, a gente não sabe como lidar. Então, num grupo desse, a gente vai encontrar esse apoio e vai certamente, com todas as conversas, todo o ensinamento que é trazido ali, também conseguir um reequilíbrio que vai nos ajudar a lidar melhor com essa situação. Mas e se a pessoa não puder ir até o centro? O que ela faz? Se ela estiver doentinha e não puder ir, nós também temos um grupo que se chama Socorro Fraterno. O que eles fazem? Também é um grupo preparado. Eles vão até a casa da pessoa. A pessoa liga, solicita uma visita. Olha, tem uma pessoa acamada com esse problema. Na verdade, o problema não importa. Nós gostaríamos de receber essa visita. Então, eles combinam e o grupo vai. E ali eles levam a reflexão do Evangelho, eles aplicam um passe naquela pessoa que estiver em necessidade e vai certamente beneficiar todo aquele ambiente familiar. Não é uma visita social para ficar tomando um cafezinho, não. Eles vão, realizam a tarefa, voltam para o centro, mas levam certamente essa mensagem do Evangelho. E é muito importante quando a pessoa está mais debilitada, mais fragilizada e não tem condições de ir lá até o centro. E isso é muito bom, porque a família toda acaba se beneficiando. E a casa tem ainda um outro grupo chamado de Mensageiros da Esperança. E esse grupo tem um trabalho difícil. Eles visitam os presídios aqui da região. Eles levam ao reeducando a mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vão falar de vida imortal, de conforto espiritual, muitas coisas importantes para esses nossos irmãos, que também recebem visitas de outras religiões, claro, mas para aqueles que se interessam pela doutrina espírita, esse grupo faz doações de livros e eles também mantêm, muitas vezes, correspondência com os reeducandos, que escrevem cartas contando as suas histórias de superação, ou pedindo talvez preces, pedindo vibrações para eles. Então é um trabalho importante que vai ajudando esses nossos irmãos a conseguirem um pouquinho de conforto espiritual em meio a situações difíceis que eles vivem. Então nós vemos que todos esses trabalhos que a casa oferece são realizados por voluntários, todos de forma gratuita. Então nós estamos sim fazendo como Jesus falou, oferecendo sem cobrar aquilo que nós recebemos também gratuitamente. Quanto nós recebemos na casa espírita. E também estamos fazendo aquilo que Jesus recomenda, fazendo aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós. Porque quem de nós não gostaria de ser socorrido, amparado no momento de dificuldade? Então a gente busca também fazer isso
oferecer isso para aquelas pessoas. E é claro que essa casa espírita, ela, através de formações, de cursos, busca capacitar as pessoas para realizarem essas atividades. Lógico, para simplesmente a pessoa não sair lá sem saber como deve se comportar. Então, são pessoas preparadas para realizar essas atividades. E sabem, não sei se vocês sabem, mas grande parte dessas pessoas também foi um dia acolhida na casa dessa mesma forma. E aí elas vão recebendo aquelas informações todas, muitas vezes se interessam por fazer os cursos da casa. Nós temos o primeiro curso que chama-se Iniciação ao Espiritismo, é o primeiro ano. Dura um ano, como diz o nome, e ele é gratuito. E ali a gente recebe as noções básicas do Espiritismo. Os pontos principais a gente aprende sobre Deus, sobre a vida, sobre a criação das coisas, sobre o que é o Espírito, o que nós somos. E todas essas informações que vão aos poucos fazendo toda a diferença na nossa vida. E aí, lá na frente, a gente resolve que a gente também quer ajudar. Que às vezes as pessoas falam para nós: olha, quando eu cheguei aqui fui acolhido pelo fulano de tal. E eu fiquei tão tocado por aquele acolhimento que eu recebi, que eu pensei assim no meu coração: um dia eu quero também acolher alguém do mesmo jeito que eu fui acolhido aqui, naquele momento em que eu cheguei. E as pessoas fazem isso, se capacitam para acolher também. Porque através do amor que elas ofertam para quem vem buscar, elas também se alimentam. E é assim que a gente vai seguindo, porque ninguém vive sozinho. Um dia eu estou bem, o outro não está, depois troca. Mas o bom é a gente saber que segue e que tem gente para nos amparar, para nos auxiliar na hora que a gente necessita. Esse é um trabalho muito lindo. E Jesus ampara todos nós nesse trabalho, porque afinal de contas, Ele deu todo o roteiro e nós tentamos seguir. Precisa ser santo para trabalhar na casa espírita? Não. E nem adianta ter essa pretensão, porque se depender de ser santo, a casa vai ficar vazia. Mas são sim trabalhadores de boa vontade, com as suas dificuldades também, mas que se esforçam para fazer o melhor. E esse é o convite para todos nós, que cada um de nós que se decidir estar na casa espírita, precisando de algum tipo de assistência, é sempre bem-vindo, sempre vai ser bem recebido e vai poder aproveitar. Então, que esses ensinamentos todos possam tocar os corações, para que cada um de nós vá colocando em prática, vá se aproximando das leis de Deus, porque a gente aprende que são as únicas que vão garantir a nossa felicidade. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor, colocando em prática os ensinos do Evangelho. E a semana que vem a gente recomeça nos estudos. Estão todos convidados a seguirem conosco, ou virtualmente, ou presencialmente em nossa casa. E para mais informações sobre esses trabalhos que nós mencionamos, nós temos o nosso portal www.ceac.org.br. Vocês podem também consultar lá. Então, antes de encerrarmos, queria convidá-los agora para realizarmos as nossas vibrações daquela forma que nós explicamos. Vamos lá? Unindo agora os nossos pensamentos, vamos colocar os nossos sentimentos e direcioná-los aos nossos familiares, aos nossos amigos, aquelas pessoas que convivem conosco, que são tão importantes nas nossas vidas. E vamos colocar os nossos sentimentos sinceros de que possa sempre haver entre nós um clima de respeito e de colaboração. Vibramos também por aquele caso que sabemos estar necessitando de auxílio,
uma ou mais pessoas, talvez com dificuldades de saúde ou talvez uma dificuldade moral. Vamos pensar nesses nomes, envolvendo-os com sentimentos fraternos, de bom ânimo e de coragem, para que se fortaleçam e recebam todo o auxílio que seja possível. E vamos vibrar por todas as pessoas que trabalham em nome do bem, que oferecem seu tempo, seus recursos para acolher, para consolar aqueles que os buscam. Que elas possam sempre perseverar nesse propósito e recebam os nossos sentimentos de perseverança e de gratidão. E assim, Jesus, nós encerramos mais uma atividade em Teu nome, agradecendo pela Tua proteção e te pedindo ainda que continue amparando a cada um de nós, nos envolvendo nas Tuas vibrações de paz e de amor, que nós possamos perseverar a cada dia nos estudos e na prática dos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. E assim nós encerramos mais uma vez essa atividade, sempre agradecendo pela atenção de todos que participaram conosco, desejando muita paz em nossos corações e que oportunamente possamos nos encontrar de novo. Fiquemos em paz. Obrigada.